Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é agora, nos primeiros dias de janeiro, que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio no hemisfério norte? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sob os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. Nesta mesma hora, enquanto você assiste à televisão, penetramos no espaço a mais de 107 mil quilômetros por hora, a 30 quilômetros por segundo. A Terra vai levar 1 ano para girar em torno do Sol. E com a Terra, outros 8 planetas giram em torno do Sol, cada um em sua órbita. Nosso vizinho, bem ao lado da nossa órbita, é Vênus. Ele gira mais rápido que nós e nos ultrapassa. É o planeta mais brilhante, o que enxergamos melhor, às vezes à noite, às vezes de manhã. Neste momento é manhã. Por que de manhã? Veremos Vênus à direita do Sol. Olhando da Terra, isto é o que acontece de manhã. Estamos vendo a porção do céu onde Vênus está. Ele aparece no horizonte bem à frente do Sol, quando ainda é noite e o Sol, à esquerda, ainda está abaixo do horizonte. É por isso que hoje, amanhã e nos dias seguintes, vemos Vênus de manhã ao amanhecer. Depois, a Terra continua girando e o Sol aparece. Ele ilumina o céu e não vemos mais nem as estrelas, nem os planetas. Vamos continuar nossa travessia a bordo de nosso planeta, a Terra. Na próxima órbita, à esquerda, a Terra tem um vizinho que gira mais rápido, a 125 mil quilômetros por hora. O nosso dobro. É Vênus. Nós o chamamos de a Estrela do Pastor, mas não é uma estrela, é um planeta. Qual é a diferença entre os planetas e as estrelas? À primeira vista, não vemos diferença. Entretanto, as estrelas irradiam, assim como o Sol. Os planetas não irradiam, mas devolvem a luz do Sol. Eles fazem parte do nosso sistema solar e ficam próximos. As estrelas ficam muito longe e não podemos alcançá-las. Essa é Sirius, ao lado de Órion, uma das estrelas mais próximas. Até esta estrela, tão próxima, fica muito longe de nós. Se nossa nave espacial Terra deixasse sua órbita para sair do sistema solar e fosse na direção de Sirius, sempre com a velocidade de nossa travessia, levaria 80 mil anos para alcançá-la. Enquanto que para Vênus, com a mesma velocidade, seriam suficientes 16 dias. 80 mil anos para Sirius, 16 dias para Vênus. Essa é a diferença entre o universo distante das estrelas e nosso sistema solar com seus planetas todos próximos. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Mas cuidado, não estamos viajando numa nave espacial bem estabilizada, mas sobre um gigantesco carrossel. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber?
Quando olhamos para o céu, vemos o sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo sol e outra que fica na obscuridade. Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do sol e então podemos ver as estrelas e os planetas. Na verdade, quando você vê o sol, ele parece atravessar o céu, quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu e se pondo. Mas é a Terra que gira, que penetra no espaço. Em 21 de março, na estação equinócio, estaremos aqui. Será o começo da primavera. Mas este esquema não mostra as verdadeiras proporções da Terra e do Sol. Comparado à Terra, o Sol é muito grande. Imagine um Sol do tamanho da cúpula de uma grande catedral. Na mesma escala, nossa Terra é apenas uma bola de futebol. Uma bola que estaria a 5 quilômetros na periferia da cidade. Júpiter, o maior planeta, sempre na mesma escala, teria o tamanho de um carro que circularia a 30 quilômetros da cidade. E Plutão, o planeta mais distante, seria, nesta mesma escala, apenas uma bola de tênis que gravitaria numa órbita a 200 quilômetros. Um primo tão distante que poderíamos nos perguntar se ainda faz parte da família do Sistema Solar. Uma família que, sinceramente, não tem peso perto desse enorme Sol, porque todos os planetas, incluindo nossa Terra, pesam aproximadamente apenas 1/1000 da massa do Sol. Finalmente, o que chamamos de Sistema Solar é o Sol e as poeiras que giram a seu redor. A Terra faz parte dessas poeiras. Ela leva 365 dias, 12 meses, para girar em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, maior sua velocidade. Vênus, mais próximo do Sol que nós, o astro mais brilhante, fácil de ver a leste pelos que se levantam cedo, faz uma volta completa em menos de 8 meses. Ainda mais perto do Sol, Mercúrio completa sua volta em menos de 3 meses. Você não tem como ver Mercúrio, ele fica muito perto do Sol. Mercúrio, Vênus e, em terceiro lugar, a partir do Sol, estamos nós. Mais longe do Sol está Marte, que gira mais devagar que nós, levando 2 anos para dar uma volta. Bem mais longe de Marte está Júpiter, o maior planeta, levando 12 anos para percorrer sua órbita. E ainda mais longe e ainda mais lento está Saturno. E depois de Saturno estão Urano, Netuno e Plutão, que leva 248 anos para dar uma volta. Nesta família de planetas, 4 são visíveis dentre as estrelas distantes: Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Para que se localize melhor durante esta viagem de 1 ano, vamos dar uma referência: o zodíaco. É uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui. Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário. Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite você pode situar os planetas graças às constelações do zodíaco. Às vezes Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em janeiro. No horóscopo está marcado Capricórnio.
Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o zodíaco, assim como acontecia há 2000 anos. Entretanto, tudo se deslocou assim, porque durante milênios o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São os nossos vizinhos. Mas a luz que chega das estrelas é uma outra história. Você reconhece a Ursa Maior quando olha na direção norte. A Ursa Maior é composta por 7 estrelas. Vamos imaginar que não estamos olhando a Ursa Maior da Terra, mas sim de um outro lugar do universo. Aqui estamos vendo que suas 7 estrelas se encontram em distâncias bem diferentes. A luz que chega a nós hoje veio dessas estrelas há séculos, mostrando-nos a imagem de uma estrela no tempo de nossos avós e uma outra estrela na época de Charlemagne. São imagens vindas de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem da Ursa Maior. A luz que nos mostra hoje a imagem da galáxia Andrômeda veio de lá há mais de 2 milhões de anos, numa época onde nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas essas coisas muito distantes são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem, enquanto os planetas são observados diretamente e agora. No Sistema Solar, viajamos no presente. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado. Durante toda esta viagem, nós somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela está aí na sua tela e, ao mesmo tempo, lá fora, à frente de sua janela. Sua tela é a janela da nave espacial Terra. A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como o Sol. Mas atenção, se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do Sistema Solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia, vemos o Sol na mesma porção do céu, a sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente, se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não a verá mais no mesmo lugar de hoje, mas a 2 palmos à esquerda. Avançando em sua órbita, a Lua se alinha com os planetas distantes e nos permite visualizá-los no céu. Saturno, por exemplo, na outra extremidade do Sistema Solar. A Lua aqui e aqui a 1 palmo à esquerda, Saturno. Se você tomar Saturno como referência, poderá medir o deslocamento cotidiano da Lua. Numa noite, a Lua estará à direita de Saturno, na outra terá passado para o lado esquerdo de Saturno. Todo dia a Lua aparece deslocada para a esquerda a 2 palmos de distância. E todo dia a Lua aparece com 50 minutos de atraso em relação à anterior. 50 minutos é o tempo que a Lua leva para percorrer a distância de 2 palmos para chegar no lugar onde estava ontem na mesma hora. Todas as noites a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Num dia é um pequeno crescente, no outro um crescente um pouco mais espesso e no outro ainda mais espesso. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas da Terra, vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua.
O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. É nesta fase de meia-lua que a Lua sobrevoa nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias a Terra gira em torno de si mesma. Durante esse tempo, a Lua continuou sua viagem. Nós a vemos então deslocada para a esquerda. Ela alcançará a linha sobre a qual estava a anterior com 50 minutos de atraso. Cruzando a órbita da Terra, a meia-lua vira uma referência que nos permite imaginar nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver de verdade aonde a Terra está indo. Mas no dia da meia-lua, podemos ver de onde ela vem. Aqui, onde você vê a meia-lua, é onde a Terra estava 4 horas atrás. Olhe para o seu relógio, olhe para a meia-lua. É lá em cima, naquele lugar do céu, onde você mesmo estava há 4 horas. E dentro de 4 horas, a meia-lua terá ocupado o nosso lugar. Ela estará aqui onde estamos agora. Olhando para a Lua uma única vez, você pode imaginar o trilho invisível que nos conduz durante um ano em torno do Sol. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do Sistema Solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide. Os fragmentos, pouco a pouco, se aglomeraram e finalmente formaram aquela que hoje é a nossa Lua. Uma Lua que nos acompanha durante toda a nossa viagem em torno do Sol. Vendo a Lua se deslocar todas as noites, podemos imaginar seu percurso em torno da Terra. Podemos imaginar o espaço no qual a Lua se transforma em torno da Terra. E o atraso de 50 minutos da Lua provoca um deslocamento no tempo. A mesma coisa, então, acontece no espaço e no tempo. Durante esta viagem, veremos que espaço e tempo são primos bem próximos. Estamos aqui penetrando em nossa órbita a 107 mil quilômetros por hora. Dentro de 2 meses, chegaremos aqui no ponto vernal, o que significa o ponto de primavera. Um ponto no espaço ou um ponto no tempo? O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Mercúrio é maior apenas do que a nossa Lua. Em sua órbita, perto do Sol, Mercúrio leva menos de 3 meses para dar uma volta completa. Há algumas semanas, Mercúrio estava ligeiramente deslocado em relação ao Sol. Olhando da Terra e devido a seu eixo inclinado, eis o que vemos. Quando Mercúrio desponta no horizonte, o Sol aparece quase que ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera e imediatamente Mercúrio desaparece no céu azul.
Quando Mercúrio está em sua posição mais deslocada do Sol, tem um avanço de 1h30 antes do nascer do Sol. Experimente. Se o seu horizonte a leste é bem desembaçado, se não há bruma, você pode enxergar Mercúrio antes do nascer do Sol. Mas atenção, Mercúrio gira muito rápido em sua órbita. Uma semana depois, ele será engolido novamente pelo brilho do Sol. E será preciso esperar 4 meses para encontrar Mercúrio numa posição onde o possamos ver bem. Mercúrio leva 3 meses para completar sua volta em torno do Sol, o que o trará para cá. Durante estes 3 meses, a Terra terá percorrido 1/4 de sua órbita. Depois, Mercúrio levará ainda 1 mês para nos ultrapassar e estará aqui, onde nós o veremos de manhã cedo. Mercúrio, sob influência do Sol próximo, não possui Lua, nem Vênus. A Terra, terceiro planeta depois do Sol, possui um satélite, nossa Lua. Marte tem 2 satélites, Deimos e Phobos. Phobos sofreu bastante devido a uma colisão. Mais longe do Sol, Júpiter é rodeado por 16 satélites. Você pode observar os 4 maiores com um par de binóculos: Ganymede, Calisto, Io e Europa. Ainda mais longe, Saturno possui um verdadeiro cortejo de satélites, pequenos e grandes, que margeiam seus anéis espetaculares. A Terra tem apenas a Lua como satélite. Uma Lua que apresenta uma única face, sempre a mesma. Mas se é sempre a mesma face que vemos, por que todos esses crescentes diferentes dia após dia? Essa mesma face que a Lua nos mostra o tempo inteiro é iluminada pelo Sol dia após dia de maneira diferente. No momento do pequeno crescente, logo após a Lua nova, a face da Lua estava iluminada quase que a contraluz. Depois, na Lua cheia, a face lunar estava iluminada de lado. Aí, a Lua percorre o segundo quarto de sua órbita e se posiciona cada vez mais à frente do Sol. O Sol ilumina uma parte cada vez maior de sua face visível. Esta é quase a Lua cheia. Na véspera da Lua cheia, no momento em que o Sol se põe, a Lua fica bem abaixo do horizonte. Depois, continuando sua viagem em torno da Terra, ela chega no alinhamento Terra-Sol, colocando-se à frente do Sol. Lá, ela surge na mesma hora que o Sol se põe. Ela recebe a luz do Sol em toda a sua face. A noite de lua cheia é a noite em que ela envia o máximo de luz à Terra. Seja como crescentes, seja como cheia, a Lua nos mostra sempre a mesma face. Com a Terra, não é a mesma coisa. A Terra, girando em torno de seu eixo em 24 horas, apresenta sucessivamente todas as suas faces ao Sol. Vista do Sol, a Terra não possui faces escondidas. A Lua está ligada à Terra, cuja massa é bem maior. Entre o par Terra-Lua é a força de atração da Terra que impede a Lua de girar livremente e, ralentada em sua rotação, ela nos mostra sempre a mesma face. Entre o enorme Sol e o pequeno Mercúrio é a mesma coisa. O Sol impede Mercúrio de girar livremente. No espaço entre vizinhos, a lei do mais forte é a lei do maior. Se você olhar para a lua cheia no inverno, verá que ela sobe muito alto, enquanto o Sol, como sempre no inverno, permanece bem baixo. Por que esta diferença? A Lua não interfere em nada. É o nosso movimento, o movimento da Terra, que faz tudo oscilar.
Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem em frente ao Sol, mais ou menos dentro do mesmo plano no qual evolucionam a Terra e os planetas. Mas para nós, na Terra, a referência no céu é o zodíaco. Nesta tela de fundo, situamos as estrelas, os planetas e, igualmente, o Sol e a Lua. Como a Terra é inclinada em relação ao zodíaco, de dia o Sol aparece bem baixo no horizonte. À noite, olhamos para o céu nesta direção e vemos que a Lua aparece bem alto no céu. De dia, assim. À noite, assim. A Terra gira obliquamente. Olhando da Terra, o zodíaco oscila e parece fazer ondas. O Sol ao meio-dia passa rente ao horizonte. A Lua à meia-noite passa alto no céu. Mas as ondas que o zodíaco faz são apenas o efeito do movimento da Terra. No começo da semana, podemos ver Marte exatamente à direita da Lua. A Lua nos serve de referência para vê-lo. Você se lembra que há 2 semanas, a Lua, bem próxima à Terra, nos permitia ver Saturno na outra extremidade do Sistema Solar. Em 2 semanas, a Lua completa metade de sua viagem em torno da Terra e se alinha com Marte. Olhando para a direção leste, onde a Lua nasce, você pode ver Marte exatamente à direita dela, um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam, mas atenção! Esta aparente vizinhança da Lua, do planeta Marte e das estrelas é enganosa. A Lua fica bem próxima. O luar chega a nós em 1 segundo. A luz que Marte reflete em nós leva 8 minutos para chegar na Terra. A estrela que está à direita de Marte fica tão afastada que sua luz partiu de lá há mais de 300 anos, no tempo de Luís XIV. As estrelas ficam bem distantes, inacessíveis. Os planetas ficam próximos e nós somos a primeira geração a ter o Sistema Solar em nossas mãos. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Isto explica a percepção do universo que os homens possuíam na antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes, eles vinham por trás. Eles descreviam, como Marte, circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do universo, mas sim um Sol. E a Terra era um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Esta descoberta mudou a percepção do universo. A Terra encontrava seu verdadeiro lugar. Se hoje viajamos juntos na nave Terra, descobrindo o mecanismo do Sistema Solar, pense em Copérnico. Foi um pouco graças a ele. Por que a Terra gira? Toda massa que adquire velocidade, um impulso qualquer, um impacto que não visa seu centro, vai começar a girar. É isto que não para de acontecer com a matéria desde o Big Bang, a explosão de origem há bilhões de anos. Logo, tudo gira. Resumindo, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Enormes, as galáxias giram, as nebulosas, compostas de gás e de poeiras, giram. Contraem-se, com uma grande massa ao centro, o Sol.
O resto, sempre em rotação, se condensa em planetas e um destes planetas, sempre em rotação, é a Terra. A rotação da Terra nós podemos ver. A sombra de uma casa que se desloca durante o dia ou os raios de sol que entram pela janela e que deslizam lentamente sobre o chão de seu quarto. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A rotação da Terra pode ser rápida ou lenta, dependendo de onde estejamos. Cada um dos 3 círculos dá uma volta completa em 24 horas. E dentro destas 24 horas é o círculo maior que percorre a maior distância. Logo, é no Equador que a Terra gira mais rápido, a 1.600 km por hora. É em Kourou, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que lançam os foguetes para o espaço. Para escapar da atração da Terra, são necessárias velocidades muito grandes. Logo, os 1.600 km por hora que a Terra soma à velocidade dos foguetes já é um ganho enorme. A alguns quilômetros do Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra gira apenas a 3 km por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto a rotação da Terra. E aqui, entre a Escócia e o Canadá, a Terra gira aproximadamente a 900 km por hora. Esta é a velocidade dos aviões que você pega para ir da Europa à América. Um extraterrestre que nos observa de longe poderia ver o avião decolando de Paris, depois o avião fica quase imóvel enquanto lá embaixo a Terra gira. Depois o avião aterrissa em Nova York. Você chega em hora local, quase na mesma hora em que partiu. Para o passageiro que voa de Paris a Nova York tão rápido quanto a rotação da Terra, o tempo para. E para aquele que quer telefonar para seu amigo em Nova York ao meio-dia, por exemplo. Ele arrisca acordá-lo, pois em Nova York são apenas 6 horas da manhã. Por quê? Porque a Terra gira. Ela mostra ao Sol, a cada hora, outra de suas fatias, um outro meridiano. No meridiano que fica de frente para o Sol é meio-dia. Paris-Nova York constitui 1/4 da Terra, 1/4 da volta completa que a Terra dá em 24 horas. E 1/4 de 24 horas são 6 horas. Paris-Nova York, 6 horas de diferença. O Sol em Paris fica acima do meridiano. É visível em Nova York também e nasce exatamente no horizonte. Ao mesmo tempo, em Tóquio, ele se põe. Dentro de 6 horas, quando a Terra terá girado 1/4 de volta e apresentará ao Sol o meridiano de Nova York, será meio-dia em Nova York e em Paris serão 6 horas da noite. O Sol será visto se pondo no horizonte. A rotação da Terra traz a cada minuto uma outra cidade, um outro país que fica de frente para o Sol. Cada cidade, cada país tem uma hora local diferente. Com a invenção do telégrafo e do telefone, foi preciso regulamentar tudo isso e a Terra foi dividida em 24 fusos horários. Paris-Nova York, 6 horas de diferença. Esta é uma distância no espaço ou no tempo? Nos dois, sem dúvida. Também voamos tão rápido quanto a rotação da Terra. Nossas sondas espaciais alcançam Júpiter e Saturno em suas órbitas. Nossas dimensões humanas viraram dimensões planetárias. O sistema solar está em nossas mãos. Estamos a caminho da estação que marcará o começo da primavera. Onde os planetas ficam? Mercúrio e Vênus ficam escondidos pelo brilho do Sol, assim como Júpiter na outra extremidade do sistema solar, bem longe. Quando visto da Terra, Júpiter fica no mesmo eixo, logo estes 3 planetas ficam ofuscados pelo Sol e não podemos vê-lo. Ao contrário, Saturno, na parte de baixo, à esquerda da tela, quando se encontra num ângulo bem distante do Sol, pode ser visto a noite inteira, assim como Marte, o planeta vermelho, na parte de baixo da tela, em oposição na frente do Sol. Olhando da Terra, podemos utilizar a tela de fundo do zodíaco para nos localizarmos. O zodíaco é essa faixa imaginária na qual os grupos de estrelas e as constelações aparecem visíveis ao longe, atrás dos planetas. Na frente desta tela de fundo do zodíaco, vemos que o Sol e os 3 planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio ficam todos reunidos em Capricórnio. De dia, não podemos vê-los porque ficam muito perto do Sol.
E quando o Sol se põe e passa sob o horizonte, esses planetas desaparecem igualmente sob o horizonte. Restam-nos Saturno e Marte, os dois bem deslocados do Sol e, portanto, visíveis durante a noite toda. A Terra possui seu caminho e o Sol parece se deslocar no zodíaco. Ele passará de Capricórnio para a constelação de Aquário. Em seu percurso em torno do Sol, Marte, o planeta vermelho, gira mais devagar do que nós. À esquerda, Vênus gira mais rápido do que nós. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, gira 2 vezes mais rápido que Marte. Quanto mais próximo do Sol um planeta está, mais rápido ele gira. Os planetas exteriores distantes do Sol viajam lentamente em sua órbita. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há 400 anos, um astrônomo dinamarquês, Tycho Brahe, mediu a transição dos planetas. Ainda não existiam telescópios. Tycho Brahe tinha construído um grande painel e, noite após noite, anotava a hora e os minutos da passagem das estrelas e dos planetas atrás de seu painel. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Depois, Nicolau Copérnico teve uma visão genial. A Terra não está no centro do universo. A Terra e os planetas giram em torno do Sol. Mas Tycho não acreditava nisso. Felizmente, ele mostrou suas anotações a Johannes Kepler. Esse encontro mudou o mundo. Kepler conhecia a visão de Copérnico e, graças às medidas de Tycho, Kepler compreendeu o movimento dos planetas. Eles giram exatamente em torno do Sol, mas em órbitas em forma de elipses. A Terra e os planetas giram mais rápido quando estão perto do Sol e mais devagar quando estão longe dele. Levamos o mesmo tempo para percorrer o trajeto longo à esquerda como o trajeto curto à direita. A parte curta, porém larga, é igual à parte estreita, porém longa. Esta visão de Kepler nos permite encontrar a melhor trajetória para ir à Lua e a Júpiter. Mas nosso calendário também depende das leis de Kepler e da velocidade variável da Terra. E quanto mais próximos do Sol, mais rápido giramos. Isto modifica o horário de nossa viagem em torno do Sol. Neste momento, estamos ligeiramente mais próximos ao Sol. A Terra acelera sua velocidade, avançando um pouco. E no verão, estando mais longe do Sol, sua velocidade diminui e ela se atrasa. O equinócio da primavera é em 20 de março. O equinócio do outono em 23 de setembro. A Terra chega no equinócio do outono com 7 dias de atraso. Para percorrer este meio-verão de sua órbita, a Terra leva 7 dias a mais do que para percorrer a mesma distância deste meio-inverno. A lei de Kepler não é uma coisa abstrata para astrônomos, mas que se refere diretamente ao nosso calendário. Neste momento, estamos aqui. Estamos avançando. Daqui a alguns dias, Marte não seguirá mais o movimento dos outros planetas. Ele começará a girar para trás. Normalmente, Marte progride à frente da tela de fundo das estrelas distantes, à frente do zodíaco. Em 1997, podemos ver Marte passar na frente da constelação de Gêmeos, de Câncer, de Leão e passar pela constelação de Virgem. Mas ao invés de passar em Virgem, Marte volta pela constelação de Leão. No tempo em que os homens colocavam a Terra no meio do universo, os circuitos que Marte fazia já tinham sido percebidos e teorias complicadas eram elaboradas sem que se conseguisse explicar este andar para trás. A visão de Nicolau Copérnico explicou tudo da maneira mais simples. A Terra gira em torno do Sol, assim como Marte. A Terra gira mais rápido que Marte e o ultrapassa. Durante esta ultrapassagem, Marte, à frente da tela de fundo das estrelas, parece regredir. Depois de 2 meses, Marte retoma seu curso habitual, que na verdade jamais se inverteu. E após 2 anos e 2 voltas em torno do Sol, alcançamos Marte para dobrar sua velocidade. A Terra, pouco a pouco, alcança Marte. A manobra de ultrapassagem começa em relação às estrelas do zodíaco e Marte recua. Após a ultrapassagem, Marte retoma seu caminho. Graças à visão de Copérnico, Marte gira em torno do Sol sem fazer circuitos. A cada mês, a Lua que gira em torno da Terra se alinha com o Sol. É a Lua nova.
Este fim de semana, a lua nova vai provocar marés altas. A água dos oceanos é atraída pela lua e forma, junto à lua, marés altas. Todos os dias, a lua aparece 50 minutos mais tarde que a da véspera. É por isso que todos os dias as marés se formam 50 minutos mais tarde. Quando a lua fica alinhada com o sol, suas forças de atração se adicionam e puxam a água na mesma direção. É a maré alta. Por que há 2 marés por dia? A lua não aparece apenas uma vez? O centro de gravidade da Terra não fica no mesmo lugar do centro de gravidade do par Terra-Lua. A primeira maré é provocada pela força de atração da Lua. Ao mesmo tempo, do outro lado da Terra, há uma segunda maré criada pelas forças centrífugas. Além disso, a órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está perto, às vezes se distancia. Quanto mais perto ela está, mais forte é a maré. E é quando a Lua passa mais perto da Terra, precisamente o dia da Lua Nova, que as marés mais fortes do ano são provocadas. Às vezes até mais fortes que as marés do equinócio. Nós estamos aqui e o equinócio da primavera começa daqui a 5 semanas. Afinal, por que a Terra é redonda? É uma questão de pesos. A Terra faz peso. Sua massa gera tantas forças de atração que todas as suas partes se comprimem na direção de seu centro. Este não é o caso dos asteroides. Eles são pequenos se comparados aos planetas do Sistema Solar, porém grandes se comparados a nossos prédios. E justamente por serem pequenos, não possuem força de atração suficiente para atrair toda a sua matéria e formar uma esfera. Na Terra, que tem uma massa enorme, a força de atração direcionada para seu centro é uma força irresistível. Nada pode lhe escapar e, felizmente, pois essa força de atração retém em torno dela a atmosfera, o ar que respiramos. É uma pena, a Lua e os asteroides não têm atmosfera e na Lua os astronautas andavam assim, saltando, porque a força de atração fraca da pequena Lua deixava seus corpos mais leves. É a massa da Terra que nos dá peso, que nos prende ao Sol e que impede nossos amigos australianos de cair no vazio. Você percebe essa força de atração quando sobe escadas, pois toda vez que você se distancia do centro da Terra, supera a força de atração dela. E sempre que um objeto escapa de suas mãos, a força de atração da Terra o atrai imediatamente e o objeto cai. Foi exatamente assim que se descobriu a força de atração no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que então se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. Mas então, por que a Lua não cai sobre a Terra? E a Terra não cai dentro do Sol? A força de atração não é a única força que age sobre a Terra e sobre os planetas e os satélites. Os planetas, os quais são formados de um purê de matéria, receberam um forte impulso centrífugo que foge do centro. Entre essas forças centrífugas e a força de atração do Sol, cada planeta encontra sua órbita bem precisa. É perto do Sol que a força de atração é maior. Para Mercúrio, bem próximo ao Sol, a força de atração é máxima. E para permanecer em órbita, sua velocidade máxima é de 88 dias para completar uma volta, enquanto a da Terra é de 365 dias, um ano. A Terra fica mais longe do Sol. Logo, para nossa órbita, uma velocidade pequena basta. Esta velocidade pequena é de 30 km por segundo. Imagine um lugar a 30 km de sua casa, onde você chegaria em apenas um segundo. Neste momento, estamos ganhando todos os dias 3 minutos a mais de Sol. Por quê? A Terra gira em torno do Sol, mas seu eixo fica sempre apontando para a mesma direção. A Terra nunca perde o norte.
Neste momento, o Polo Sul está iluminado, enquanto o Polo Norte permanece à sombra durante todo o inverno. Mas durante esta viagem circular, o Polo Norte se inclina pouco a pouco na direção do Sol. Assim, o Sol que ontem parecia fazer seu percurso, nasce hoje mais à esquerda, sobe mais alto ao meio-dia e à noite se põe mais à direita. Tome pontos de referência em casa e vai ver amanhã. O Sol estará ainda mais à esquerda, mais alto ao meio-dia e mais à direita à noite. Se as janelas de sua casa dão para o sul, o Sol no inverno fica mais baixo na mesma direção das janelas. Mas pouco a pouco, o Sol, que a cada dia sobe mais alto no céu, vai clarear o chão no meio da casa. E no verão, o Sol, em seu ponto mais alto no céu, vai clarear apenas o chão perto da janela. No inverno, os raios de sol penetram até o fundo da casa. Veja este raio e imagine a posição da Terra no sistema solar. Imagine sua casa no universo. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, seu eixo permanece inclinado na mesma direção. Este eixo é, portanto, uma boa referência para medir o tempo e saber que horas são. Podemos nos imaginar como o eixo da Terra que sai do Polo Norte como uma vara. Se desenharmos um relógio sobre o gelo, a sombra do eixo da Terra nos indicará a hora. Não é preciso ir ao Polo Norte. Podemos fazer modelos reduzidos do eixo da Terra. São os relógios de sol. No Polo Norte, a vara que prolonga o eixo da Terra estaria bem à direita, num ângulo de 90 graus. Em Estocolmo, situado a 60 graus de latitude norte, o palito, para ficar paralelo ao eixo da Terra, ficará inclinado a 60 graus. Em Paris, um pouco mais a sul, 48 graus. Em Camarões, inclinado a 15 graus. E no Equador, seria necessário deitar o palito. É o solo que fica paralelo ao eixo norte e sul da Terra, sem sombra, sem relógio de sol. Existem outros tipos de relógios de sol, mas todos são orientados em relação ao eixo norte e sul da Terra. A rotação da Terra, a qual você não sente, pode ser vista não apenas em relógios de sol, mas em todo lugar ao seu redor. Cada casa, cada árvore projeta uma sombra. É só olhar. Seguindo as sombras, você verá a rotação da Terra. No sistema solar, conhecemos bem os planetas, sua posição, sua velocidade, seu movimento. As surpresas vêm dos cometas. Bastante famosos, conhecemos alguns deles, como o cometa Halley, que passa regularmente a cada 76 anos. Mas este ano, talvez você possa ver um novo cometa. Ele se chama Hale-Bopp. Neste momento, ele está se aproximando de nós e poderemos vê-lo entre março e abril. Os cometas são menores do que os planetas. Eles circulam em órbitas elípticas. Alguns vêm de regiões distantes do sistema solar. Depois passam perto do Sol e vão embora de novo. Aproximando-se do Sol, eles liberam enormes quantidades de gás e de poeiras. Essas matérias formam a cauda do cometa, que se alonga no céu como cabelos ao vento. Cometa significa cabeludo em grego. Os cometas são pequenos astros cabeludos. Acredita-se que o cometa passeie pelo céu com a cabeça na frente e a cauda atrás. Na verdade, a cauda fica sempre direcionada para o lado oposto ao Sol, pois é o fluxo das partículas emanadas do Sol, o vento solar, que empurra os cabelos do cometa para trás. Em breve falaremos do cometa Hale-Bopp, quando ele estará mais próximo a nós. Hoje estamos aqui. Chegaremos no ponto equinócio, o começo da primavera, em 4 semanas. Durante nossa viagem pelo sistema solar, nossos vizinhos, os planetas, nos acompanham. Esta semana, vamos olhar para além dos planetas, as estrelas infinitamente mais distantes, as estrelas que nos servem de referência. Uma estrela nos indica sempre o norte, a estrela polar. Ela é fácil de ser achada. Fica 5 vezes atrás da Ursa Maior, que você já conhece. A estrela polar se encontra na prolongação do eixo da Terra.
Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno desta estrela, a qual permanece imóvel, já que fica justamente no eixo da rotação. Por isso, a estrela polar é uma referência prática e confiável. Cristóvão Colombo a utilizou quando navegava pelos continentes desconhecidos. Ele tinha decidido atravessar o oceano seguindo o 28º paralelo. Todas as noites, ele media o ângulo onde a estrela polar apareceria. Enquanto seu quadrante lhe indicava o 28º, ele sabia que continuava no cabo. Ele não tinha derivado nem para o sul nem para o norte. Ele estava seguindo exatamente o 28º paralelo. Como Cristóvão Colombo, você pode, sem telescópio e sem matemática, imaginar o movimento de nossa nave espacial Terra girando em torno de seu eixo, sempre direcionado para a estrela polar. Mas isto não é totalmente exato. Ela vai descrever este ciclo em 26 mil anos. Imaginando que o eixo da Terra saia do Polo Norte e se prolongue ao infinito, ele encontrará a estrela polar. De um milênio a outro, são outras estrelas que se tornam nossa estrela polar. Há 2000 anos, no tempo do Homem das Cavernas, era Vega. Há 5000 anos, era a estrela Tuban. Foi a época em que os egípcios tinham batizado a Grande Pirâmide. Eles tinham feito uma galeria que apontava para o norte, e a estrela que viam no final desta galeria era Tuban, à esquerda da Ursa Maior, enquanto hoje os turistas veem a estrela polar. Tuban, estrela polar, é o ângulo sobre o qual a Terra girou durante 5000 anos. Podemos todos nos imaginar há meses, anos, talvez até há um século, mas para nos imaginarmos há 5000 anos, é preciso ver o ângulo entre Tuban e a estrela polar. Viajando por nossa órbita, vemos de uma semana a outra que as estrelas mudam ligeiramente de posição, como por exemplo a constelação Órion, fácil de se achar ao sul. Órion com sua cabeça, seus 2 braços, seus 2 pés, sua cintura. O pequeno deslocamento cotidiano das estrelas é completamente engolido pelo enorme movimento de oscilação provocado pela rotação da Terra, que faz nosso campo de visão girar do dia até a noite. Mas observe Órion todas as noites na mesma hora e você verá a rotação bem lenta da abóbada celeste. A abóbada celeste, bem conhecida, não existe. É uma cúpula imaginária sobre a qual aparecem as estrelas infinitamente distantes. E bem conhecida, essa abóbada celeste não gira. Somos nós, na Terra, que durante um ano giramos 360 graus, 1 grau por dia, em torno do Sol, em 365 dias. E vemos as estrelas deslizarem 1 grau mais à esquerda e vemos as estrelas andarem 1 grau para a direita. Esta semana, às 9 horas da noite, Órion está em pleno sul. Dentro de 2 semanas, Órion terá andado para a direita e dentro de um mês, ainda um pouco para a direita. As estrelas se deslocam 1 grau por dia. Elas aparecem 4 minutos mais cedo todo dia. 1 grau no espaço, 4 minutos no tempo. Espaço e tempo se encontram. Desde o começo de nossa viagem, percebemos a diferença entre os planetas bem próximos e as estrelas bem distantes. Uma estrela, no entanto, fica bem no meio de nossa vizinhança planetária: o Sol. Sim, o Sol é uma estrela. Todos esses pontos luminosos que nós vemos além dos planetas são estrelas, os sóis distantes. As galáxias são bilhões de sóis. Os planetas, olhando da Terra, parecem estrelas, mas basta olhar para o Sol para ficar ofuscado pela diferença. O Sol brilha enquanto os planetas apenas refletem uma parte da luz do Sol. O Sol nos envia luz e calor, pois é um gigantesco reator nuclear. O Sistema Solar é o Sol e as poeiras, pois todos os planetas, inclusive a Terra, representam apenas 1/1000 da massa do Sistema Solar.
O Sol é grande demais para que possamos imaginá-lo. Para se ter uma ideia, digamos primeiro que todo o sistema Terra-Lua, com toda a órbita lunar, ficaria amplamente aquecido no interior do Sol. Entretanto, este enorme Sol é uma estrela relativamente pequena, e se compararmos nosso Sol com outras estrelas, nossa pequena Terra desaparece completamente da tela. Na constelação de Órion, a estrela Betelgeuse é a maior que nós conhecemos. Ela é tão grande que poderia tranquilamente abrigar nosso Sol e a órbita da Terra. Tudo isso se esquentaria no interior dessa estrela. Nós conhecemos a dimensão do infinitamente pequeno, os átomos com seu núcleo e os elétrons que giram ao seu redor. Nós conhecemos também a dimensão do infinitamente grande, o universo e as estrelas. Mas há uma nova dimensão, a do nosso sistema solar. Nós somos a primeira geração a poder compreendê-la, a explorá-la. Viver nesta nova dimensão é o começo de nossa próxima viagem. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e, desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e 1/4 de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de 1/4 de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de 1/4 de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2/4 de dia, meio-dia. Um ano depois, 3/4 de dia. E no 4º ano, 4/4. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 366, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Mas nos países de religião ortodoxa, como a Grécia e a Rússia, o calendário juliano é mantido. Isto explica por que a Páscoa grega é festejada 13 dias mais tarde, assim como o Natal russo.
Mas por que 13 dias se o Papa Gregório suprimiu apenas 10? Desde a sua intervenção, o calendário juliano não corrigido ficou defasado em 3 dias suplementares, totalizando 13 dias de atraso. Bem sincronizado com a Terra, nosso calendário não é uma formalidade abstrata ou astronômica. Ele é o laço de união do universo com o ritmo de nossas estações. Se o calendário é tão bem regulamentado, por que então a Páscoa oscila no calendário entre março e abril? A data da Páscoa não depende apenas do Sol, mas também da Lua. A Páscoa é comemorada no domingo que tem a primeira lua cheia da primavera. Também existem calendários lunares, como o do Islã. O fim do Ramadã, período de jejum, é anunciado pelo primeiro crescente, o dia seguinte da lua nova. Sincronizar os ciclos da lua e do sol é muito difícil. Desde que os homens começaram a medir o tempo e a fazer calendários, eles se debatem com este problema. O calendário mais antigo que conhecemos é o templo pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Seu eixo fica orientado na direção do sol nascente no dia do solstício, 21 de junho. Mas para marcar a lua seria preciso um leque de eixos complicados, porque as mesmas posições só se repetem a cada 18 anos. Entretanto, nossos ancestrais podiam predizer os eclipses onde sol e lua se encontram. Eles já tinham a ciência de combinar o calendário solar e o calendário lunar. Os outros planetas não precisam de calendário. Na Terra, a necessidade de medir o tempo e de prever as estações apareceu com o cultivo do solo. Mas nosso planeta não é o único lugar em que há terra. Nossos vizinhos Mercúrio, Vênus e Marte são feitos de terra. Nós os chamamos de planetas sólidos, planetas telúricos. Poderíamos andar sobre o solo de Vênus se lá não fizesse tanto calor. Um dia, certamente andaremos sobre o solo pedregoso de Marte. Nós nunca andaremos em Saturno ou em Júpiter. Talvez esses grandes planetas tenham núcleos de rocha ou de metal, mas são essencialmente constituídos de gás. De qualquer forma, a massa de Júpiter é 3 vezes a da Terra e sua força de gravidade nos esmagaria contra o solo, assim como em Saturno, que possui 100 vezes a massa da Terra. Num futuro próximo, nossa única chance de aterrissar em outros planetas é Marte. Mas primeiro, temos que cuidar bem do nosso planeta Terra, o único lugar do Sistema Solar onde podemos viver. Há mais de uma semana, a Lua estava aqui e se apresentava iluminada em plena face pelo Sol. Era a Lua cheia. Depois, à medida em que a Lua contorna a Terra, vemos da Terra uma porção cada vez menor de sua metade iluminada. A Lua não é mais que uma meia-lua. No dia da meia-lua, a Lua cruza a órbita da Terra e nos permite ver nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver realmente para onde a Terra está indo. A meia-lua é como um farol no céu que nos mostra aonde estamos indo. E estamos indo justamente para o lugar onde a Lua está neste momento. A Lua fica a 400 mil quilômetros. A Terra avança a 100 mil quilômetros por hora. Dentro de 4 horas, estaremos onde a meia-lua está agora. Olhe para seu relógio. Olhe para a meia-lua. Dentro de 4 horas, você estará lá em cima. Olhando para a meia-lua, você pode imaginar, 2 vezes por mês, a realidade deste raio invisível que nos conduz em torno do Sol. Costumamos ver a Lua à noite. Entretanto, nós a vemos frequentemente de dia.
Por quê? O Sol ilumina a Lua. De manhã, antes do nascer do Sol, veja o que acontece. Ainda é noite. A Lua aparece abaixo do horizonte. O Sol ainda está sob o horizonte, mas nós podemos adivinhar onde ele está, pois o crescente da Lua aponta sempre na direção do Sol. Normal, já que é o Sol que a ilumina. Vemos a Lua e as estrelas aparecerem no céu e depois o Sol nasce. O ar, a atmosfera que envolve a Terra, fica cada vez mais iluminado pelo Sol e age como um filtro que nos impede de ver as estrelas. A Lua, muito mais luminosa do que as estrelas, permanece visível. Quando a Lua desliza lentamente entre a Terra e o Sol, aproxima-se do eixo no qual vai ficar alinhada com o Sol. Como existe apenas um pequeno deslocamento entre a Lua e o Sol, vemos a Lua iluminada quase à contraluz e percebemos apenas uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente bem fino. Ele ficará sozinho no céu azul. Entretanto, as estrelas estão lá. Mas em que as estrelas se transformam durante o dia? Elas ficam escondidas pelas camadas gasosas da atmosfera que envolve a Terra e que, devido à iluminação do Sol, fica com essa cor azul. A atmosfera é o ar que você respira, sendo também um filtro azul que nos impede de ver as estrelas de dia. Nosso campo de visão gira com a rotação da Terra e, enquanto ele varre a porção do céu que não está iluminada pelo Sol, é noite. Podemos ver as estrelas. Exceto em cidades onde luzes iluminam e poluem a atmosfera, as estrelas e os planetas mais brilhantes ficam visíveis. Depois, nosso campo de visão volta para o setor onde a atmosfera está iluminada. O céu está azul novamente. E no céu azul, vemos a Lua com mais frequência do que se imagina. Quando ela fica bem próxima ao Sol, desaparece em seu brilho. Vamos imaginar, sem que a vejamos, a Lua atravessa o céu durante o dia, bem à direita do Sol, invisível. Bem conhecidos, Sol e Lua, na verdade, não ficam um ao lado do outro. O Sol fica 400 vezes mais afastado. Só existe a Lua que atravessa o céu escondida pelo brilho do Sol. Quase toda a família de planetas se encontra atualmente no mesmo setor. Saturno em cima e à esquerda fica quase alinhado com o Sol. Não podemos vê-lo. Mercúrio fica tão próximo do Sol que só podemos vê-lo raramente. Vênus também só fica um pouco deslocado do Sol. Júpiter, o maior planeta, um pouco mais à direita, com os planetas distantes, Urano e Netuno na parte de cima da imagem. Às vezes, Marte também se junta a toda esta família invisível que acompanha o Sol em sua trajetória. Esta semana, se você der uma olhada na direção do Sol, pense nisto. Todos esses planetas, mais a Lua, atravessam o céu incógnitos, escondidos pelo Sol. Quando a Lua torna a se unir ao eixo Terra-Sol, é Lua nova. A Lua projeta um enorme cone de sombra no espaço que cada mês passa rente à nossa Terra, bem acima e por baixo. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa, então, normalmente sempre acima ou por baixo da Terra. Mas 2 vezes por ano, a órbita lunar chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol. A sombra da Lua bate na Terra e esconde o Sol. É o eclipse solar. Em pleno dia, podemos ver as estrelas e os planetas. Como o Sol é bem maior do que a Lua, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra é apenas uma área estreita de aproximadamente 200 quilômetros. Durante o eclipse, a sombra da Lua percorre bilhões de quilômetros sobre a superfície da Terra.
Ao norte e ao sul desta área estreita de eclipse total, há uma área larga de penumbra, uma área de eclipse parcial, onde a Lua oculta o Sol parcialmente. Este fim de semana, na hora do eclipse na Europa, serão 3 horas da manhã e não poderemos vê-lo. Felizmente, você já pode vê-lo aqui. Estamos aqui. Chegaremos à estação equinócio, começo da primavera, semana que vem. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse. Assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do Sol e ao mesmo tempo a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente e no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm 2 luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio, deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após 6 luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará 1 ano atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. Um belo eclipse total vai acontecer na Europa dia 11 de agosto de 1999, uma quarta-feira, na hora do almoço. Um eclipse total atravessará a Europa. Se você ficar impaciente, poderá ver um eclipse em 1998, só que nas Antilhas. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas 1 ou 2 ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. 2 semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, 2 semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la.
aparece todas as noites a 2 palmos de largura mais à esquerda que a anterior. Você pode então, de um dia para o outro, imaginar um movimento bem lento da Lua em seu percurso em torno da Terra. Esta semana, excepcionalmente, você poderá ver o movimento da Lua diretamente. A Lua estava perto de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela distante, mas esta noite ela nos serviu de referência para vermos o movimento da Lua. O crescente de Lua parece se aproximar cada vez mais desta estrela. E, de repente, antes que o crescente se junte a ela, Aldebaran desaparece como que apagada do céu. É porque a estrela foi escondida pela parte não iluminada da Lua. Ao fim de 1h e 20 minutos, Aldebaran reaparece. Se a observarmos com binóculos, é como se uma pequena bola luminosa fugisse lentamente da Lua. Normalmente, o movimento da Lua, que gira em torno da Terra, é lento demais para ser visto. Mas esta noite, graças a Aldebaran, pudemos finalmente ver a Lua se mover. A órbita da Lua é ligeiramente inclinada, enquanto os planetas circulam em torno do Sol mais ou menos no mesmo plano que a Terra, exceto Plutão. Sua órbita é inclinada 17 graus. Hale-Bopp, um novo cometa que se aproxima de nós, tem uma órbita excepcional. Passa num ângulo direito acima do plano dos planetas. Olhando da Terra, o Sol vai se pôr às 19 horas, e quando for noite, o cometa estará um pouco à direita, acima do lugar onde o Sol se pôs. O cometa Hale-Bopp vai passar mais perto da Terra dentro de 1 semana. Daqui a 2 semanas, ele vai passar mais perto do Sol. Depois, durante o mês de abril, ele vai voltar pelo plano dos planetas, mas aí o Sol estará entre nós e o cometa. Não o veremos mais. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita.